Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 116. Este salmo pode ser estudado em 5 partes. A primeira delas, o verso 1 ao verso 4, depois o verso 5 ao verso 8. A terceira parte, os versos 9 ao verso 11, depois 12 a 14, e a última e quinta parte, os versos 15 ao verso 19. E a meu ver, este salmo demonstra o afago, o amor, o carinho, a atenção de Deus para com aquele que está vivendo um momento de aflição, momentos de angústia. E eu creio que este é um salmo que fala sobre se sentir amado. Talvez não nestas palavras, mas com este sentido. E eu gostaria então de propor 5 afirmações deste salmo que envolvem esta experiência de se sentir amado. E quão importante é nos sentirmos amados por pessoas, por nós mesmos, aprendermos a amar alguém através do amor que recebemos e, acima de tudo, experimentarmos o amor de Cristo, que excede todo o entendimento e satisfaz a alma para o hoje e para o eterno. Bom, em primeiro lugar, então, com base nos versos 1 a 4, eu penso no seguinte sentido: nós nos sentimos amados com as respostas do Senhor. Verso 1 ao verso 4. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Mas observe que o salmista fala sobre esta convicção de que ele ama o Senhor. Verso 1, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então este é um salmo que fala de alguém que está experimentando o amor de Deus, não obstante as muitas lutas, tristezas, aflições, como estão aqui descritos do verso 1 ao verso 4. Então, em primeiro lugar, nos sentimos amados com as respostas do Senhor. E quão maravilhoso é construirmos uma história de relacionamento espiritual com Cristo que no dia a dia, na prática, evidencia o milagre do Senhor Deus em nossas vidas através da oração. Gostaria de chamar sua atenção para Mateus, no capítulo 6, Sermão do Monte, e Jesus no capítulo 6, verso 6, diz o seguinte: mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então aqui o amor que interage através da oração. Nos sentimos amados com as respostas do Senhor. Em segundo lugar, os versos 5 ao verso 8, nós nos sentimos amados nos sentimos seguros com as respostas do Senhor. O verso 5 ao verso 8 fala sobre esta segurança. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então aí está, do verso 5 ao verso 8, nos sentimos seguros com as respostas do Senhor. E aí você vai para o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e o verso 39, e em meio à tempestade, em meio àquele momento de medo e incerteza, a palavra de Deus diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, este é o Deus que nos faz sentir amados em tempos de instabilidade, e Ele também, em seu amor, que intervém nas circunstâncias, nos faz sentir
seguros. Então, em primeiro lugar, de 1 a 4, nós nos sentimos amados com as respostas do Senhor. De 5 a 8, e em segundo lugar, nos sentimos seguros com as respostas do Senhor. Do verso 9 ao verso 11, nós nos sentimos sustentados com as respostas do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, eu cria. Mesmo quando eu disse, estou muito aflito, eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Então aqui, eu gostaria de, como fizemos no domingo, chamar sua atenção para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e o verso 13, que fala sobre este Deus que não permite que o seu povo viva aflições de maneira desproposital, ou seja, sem o consolo e sem a convicção de que ele pode tornar o mal em bem, usar aquilo que é negativo e ruim para o que é bom, para aquilo que é positivo, fazendo com que tudo na vida de uma pessoa que crê se torne útil. Verso 13 de 1 Coríntios 10, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então aí você tem como que Deus em sua palavra nos assegura nos sustenta em tempos de grande tribulação através das respostas. Em terceiro lugar, então, nos sentimos sustentados com as respostas do Senhor, que nos mantém firmes em tempos de grandes provações e opressões e tentações, quando o contexto se torna um contexto de falsidade, de desconfiança. O salmista diz, os homens todos são mentirosos e questionam e afirmam coisas absurdas. Nós permanecemos firmes, serenos e focados em Cristo. Do verso 12 ao verso 14, nós aprendemos, eu aprendo e compartilho com vocês, sobre o fato de nós nos sentirmos honrados com as respostas do Senhor. Verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. À medida que eu comungo com Ele, que eu o amo e Ele me ama, e nós interagimos através da oração, e Ele responde às minhas orações, às minhas súplicas, eu me sinto honrado, porque Ele me habilita diante das pessoas, até mesmo diante dos meus inimigos, de ter cabeça erguida, não merecendo nada e não sendo em mim mesmo merecedor de qualquer coisa, mas é assim que passamos a nos sentir. Nós nos sentimos honrados com as respostas do Senhor. E assim como o salmista fala que ele mantém o pacto que assumiu com o Senhor, é maravilhoso saber também que o Senhor, nosso Deus, manteve o pacto. E assim eu quero chamar sua atenção para este belíssimo pacto, quando o Senhor disse, Lucas, no capítulo 22, quando ele fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E então, nós temos não somente o fato de que nós honramos os nossos pactos feitos com o Senhor, mas que Jesus Cristo nos honrou com um pacto novo estabelecido no seu sangue, e o efeito deste pacto é eterno. De 15 a 19, a última parte, nós nos sentimos encorajados com as respostas do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção para João, no capítulo 15. A palavra de Deus diz no verso 8, João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Nós nos sentimos encorajados com as respostas dadas pelo Senhor, porque o verso 15 diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
Senhor, eu sou de fato teu servo, sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam, a ti oferecerei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro das suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluias. E assim, o salmista fala sobre este fato de nos sentirmos encorajados com as respostas e com aquilo que o Senhor Deus faz em nossas vidas em termos de prosperidade e frutificação, que nos encoraja ao longo do caminho. E Jesus Cristo disse: nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E aqui está o salmista falando sobre esta atitude de querer continuar agradecendo e sacrificando, e mesmo que em face ao possibilidade da morte, nada altera, ele se mantém firme e fiel a este Deus maravilhoso, porque em primeiro lugar o Senhor Deus foi maravilhoso para com ele. Assim como no Novo Testamento, João, o apóstolo, diz na epístola: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E isto é fonte de grande consolo para nós. Existe ânimo para nós nesta vida, neste caminhar espiritual, seguindo após Cristo em fiel discipulado. O amor cristão é prático. A prática do amor cristão, ela é uma prática submersa, completamente saturada pela oração, ou pelo menos deveria ser. E esta prática de oração, de conversar com o Pai, gera respostas e soluções e conforto, ainda que as respostas sejam não, sim ou espere. O Espírito de Cristo atua em nós de tal maneira a recebermos as respostas, sejam elas quais forem, num espírito de humildade, de graça, de misericórdia, de compaixão, de amor que nos envolve e nos habilita a aguentar qualquer que seja a consequência. Mas o Senhor Deus nos ajuda em tudo isto. E com base nestes pensamentos, que nós nos sentimos amados com as respostas do Senhor, que nós nos sentimos seguros com as respostas do Senhor, que nós nos sentimos sustentados com as respostas do Senhor, que nós nos sentimos honrados com as respostas do Senhor, que nós nos sentimos encorajados com as respostas do Senhor. A pergunta que eu faço para você, talvez hoje em aflição, em tristeza, em angústia, como o salmista estava vivendo, você e eu passando por momentos de incertezas e dores e dificuldades, por que você e eu não optamos por fazermos uma oração? E talvez você diga: Flávio, eu não creio. E eu diria para você: roll the dice, como aqueles de fala inglesa dizem. Jogue os dados, arrisque. Você não tem nada a perder. Se você não tem um relacionamento vivo com Cristo ainda, tem dúvidas acerca da existência dele, acerca do poder dele, arrisque fazer a sua oração. Clame, converse com ele. Como muitos já disseram na história, se o Senhor existe, se é de fato que o Senhor atende a oração, responda a minha. E entre em comunhão com ele, entre em conversa com ele. E espere para ver os resultados. E aqueles que estão na fé há muito tempo e sabem que este é um fato, a minha palavra de encorajamento com base no Salmo, e eu termino lendo mais uma vez o verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a voz, a minha voz e as minhas súplicas. E que o amor de Cristo nos envolva e nos encoraje ao longo deste dia. Deus abençoe, tenha um dia frutífero e até a próxima.